que possamos reger as nossas vidas nesses momentos tão especiais para todos nós, que é o mês de dezembro, que é Natal. Eu quero convidar a todos para que tenhamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos lá no SEACE. Que possamos estar naquele salão, na simplicidade daquele salão, sem imagens, sem retratos, apenas os nossos livros e a nossa sala de encontro, que é bem semelhante às salas dos encontros do cristianismo inicial, primitivo. Eram ambientes muito simples. A gente vê o encontro de Paulo com Ananias no primeiro encontro deles dentro do salão que realizava as reuniões dos cristãos, um ambiente muito simples. Então, essa simplicidade foi do início do cristianismo. E aí eu convido vocês para que estejamos naquele ambiente lá do amor, caridade, esperança. Ambiente de simplicidade, ambiente que pode trazer para a gente uma comunhão mais profunda, mais sincera, entre nós, entre a nossa família. Estaremos reunidos no ambiente do SEACE para lembrarmos da mensagem de Jesus. Ambiente em que traz tantas recordações para todos nós. Lembrar daqueles dias de lutas para o cristianismo, mas daqueles dias de mensagens sinceras, legítimas naqueles corações. Lembrar da época tão marcante, a época mais importante do planeta. A época em que foi preparada para que acontecesse com 2000 anos antes, Jesus já estava preparando as suas vibrações para poder estar conosco aqui. Na programação que ele trouxe, mais de 250 pessoas estariam nascidas para a sustentação da programação com tanto tempo em que já estava preparada. Essa programação já havia sido trazida por aqueles profetas, emissários do Cristo, que vinham e avisavam da chegada dele. Então, é por isso que nós estamos aqui, para lembrarmos nesse ambiente de fraternidade, de sinceridade, de simplicidade, esses momentos tão importantes para toda a humanidade. Vamos aproveitar esses momentos
lá na nossa casa, para fazermos reflexões da mensagem de Jesus, da mensagem que ele trouxe, da mensagem pura e simples, onde as nossas crenças se iniciaram com a vinda dele. Vamos pensar no nascimento dele, de Jesus, uma época especialíssima. A pessoa mais importante, o espírito mais importante, mais evoluído, viria nascer junto de nós. Extremamente importante. Essa época, o nascimento de Jesus, ela tem tantas coisas importantes que é um momento inesgotável de mensagens que a gente pode buscar e entender em relação a esse espírito tão especial. E há espíritos que estavam perto dele também. O que seria aquele espírito, para a gente ver a importância, que seria daquele espírito que iria amamentar a pessoa mais importante da Terra? Quem seria aquele espírito que iria colocar no colo José? O espírito mais importante, o governador do planeta. Olha a importância de Maria e de José, que foram escolhidos para serem os pais de Jesus, especialíssimos. Esse casal que iria trazer o Cristo, trabalhar com ele até os 30 anos, mais ou menos, na casinha simples que eles tinham e na carpintaria em que faziam móveis rústicos para a comunidade de Nazaré. Muito interessante essas fontes que vieram para sustentar João Batista, sustentar o planejamento da missão de Jesus. E é especial aquele momento do nascimento, a riqueza do nascimento de Jesus, na mensagem da simplicidade que ele trouxe no seu nascimento. Nascer numa reunião, numa estrebaria, nascer junto com os animais, é uma mensagem da pessoa mais importante do planeta, de humildade, de simplicidade. Veio modificar o mundo e não tinha nada de grandeza, de autoridade, de riqueza. E nem por isso deixou de de trazer os ensinamentos da sua missão. Grandeza, nos ensinar o que é grandeza. Se olharmos para os imperadores, para os reis daquela época, que eram os grandes, o que era aquele simples carpinteiro de Nazaré? Simplicidade, grandeza. Quem são eles hoje? Renovar em nós a mensagem do Cristo, do que é ser grande. Ele não tinha nada e mudou a história do mundo, da humanidade, dividiu a história da humanidade. E por que essa época é tão especial para nós? Por que essa época trazemos
esses sentimentos tão diferentes do resto do ano? Temos algumas colocações que são interessantes. Por que que Natal é antes do Ano Novo? É interessante a gente pensar isso. Tem um livro que chama Fonte de Paz e que tem uma mensagem que Emmanuel fala do Natal do Cristo. É o nome da mensagem. É psicografia do Francisco Cândido Xavier, Fonte de Paz. E lá ele coloca uma frase que é interessante a gente pensar. Por que que é interessante? Os historiadores colocam para a gente que Jesus não nasceu em dezembro. Não tinha como Jesus nascer em dezembro por causa do frio. Não tinha pastores pastoreando os animais, porque eles não podiam ficar soltos, porque era muito frio. Então, alguns estudiosos falam em abril, outros falam em novembro, pelas descrições. O que se sabe, com certeza, é que não é em dezembro o nascimento de Jesus. E olha essa frase do Emmanuel nesse livro que eu falei, Fonte de Paz, do livro Fonte de Paz, no capítulo Natal do Cristo. Emmanuel fala assim: a sabedoria da vida, e aí sabedoria maiúsculo e vida também maiúsculo, situou o Natal de Jesus frente ao Ano Novo, antes do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo, o início de um outro ano. Interessante a gente pensar isso, porque teve até influência do plano espiritual, a sabedoria da vida. Como eu disse, maiúsculas as palavras. Situou o Natal de Jesus frente ao Ano Novo, antes do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Interessante a gente pensar em Jesus primeiro, sentir as vibrações primeiro e depois passar a mudança do ano novo, com novas perspectivas, mas que na semana anterior já fizemos o nosso equilíbrio espiritual. A mudança de sentimentos é tão grande na época de dezembro. Uma das razões é porque pensamos muito em Jesus. As mensagens do comércio, as mensagens das pessoas nos trabalhos, sempre votam para Jesus. E aí, pela simples mudança, é lógico que não é só isso, mas pela simples mudança do pensamento, do conjunto de pensamentos das pessoas, o ambiente de dezembro se torna tão diferente. O ambiente de dezembro se torna mais pacífico. As pessoas ficam mais fraternas, solidárias, só porque pensamos um pouco mais em Jesus. Já pensou quando a gente pensar todos os dias em Jesus? Como é que vai ser o ambiente do nosso planeta?
interessante a gente pensar. Vou projetar agora uma coisa em que eu busquei falar, busquei informações em que a gente fala tanto do Natal aqui na Terra, e eu busquei informações do plano espiritual para a gente falar um pouquinho do Natal sendo visto do ponto de vista espiritual. Tem um livro do Chico que tem mensagens de espíritos vários que trazem para nós as informações do plano espiritual. Chama Antologia Mediúnica do Natal. E eu vou falar algumas coisas sobre algumas mensagens que eu tirei lá desse livro, de algumas mensagens. E aí vamos falar algumas coisinhas sobre o nosso Natal. As árvores são representações apenas, olhem as estrelas, as luzes, apenas como energia, como vibrações, como pensamento de fraternidade, de solidariedade. São estilizadas para que o sentido seja dado por nós. Então, eu usei a Antologia Mediúnica do Natal, uma capa mais antiga, essa de cima, e uma capa mais atual, essa de baixo, para vocês. E eu vou pegar algumas coisas da oferta de Natal, que é o prefácio do livro, e é do Emmanuel esse prefácio. E aí, Emmanuel traz isso para a gente. É ele falando para Jesus. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também ante o céu iluminado a estrela divina que te assinalou no berço, na palha singela. De novo alcançam-nos os ouvidos as vozes evangélicas. Emmanuel falando. E aí traz essa frase que já foi lida hoje pelo Paulo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel diz que é a síntese, maior síntese da doutrina de Jesus, está nessa frase. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aí ele traz, Emmanuel traz para a gente a lembrança do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 11. E aí traz Lucas para a gente esses ensinamentos. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas, de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor.
É lógico que é a materialização de um espírito, né? Sem dúvida, esse anjo representando esse espírito, no entendimento deles da época. E aí, a mensagem que ele coloca para os assustados pastores com seus rebanhos: não temais. Eis que vos trago boas novas, boas notícias. Estamos trazendo as notícias boas e notícias de grande alegria. O plano espiritual manifestando sua alegria através desse mensageiro, boas novas, boas notícias. É a oferta de Natal, que é do Emmanuel, está lá na Antologia Mediúnica do Natal. E é a psicografia do Chico. Outra mensagem do Antologia Mediúnica do Natal, essa vamos ver várias frases dessa mensagem, e é o irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 19. O que é essa mensagem do Humberto de Campos, do irmão X? Ele foi convidado para assistir uma palestra de um emissário de uma esfera superior e que ia falar sobre o Natal de Jesus. E aí ele registra a mensagem desse mensageiro, os ensinamentos desse mensageiro em relação ao Natal de Jesus e traz para a gente as mensagens que ele trouxe como símbolo no plano espiritual do que significava o Natal de Jesus. E aí ele traz para a gente as informações. Harmonias cariciosas atravessava a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Olha o significado do Natal para eles. O nascimento do Cristo no reino de Deus, no coração de cada pessoa, no coração da humanidade, onde deve nascer o Cristo no coração dos homens. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Olha que frase interessante esse Espírito fala. O Cristo deve nascer dentro de nós para que façamos a nossa reforma íntima para que o mundo possa ser reformado. Sem a reforma do homem, não tem mundo reformado. Cristo nascer dentro de nós. Continua o mensageiro. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Jamais um povo será reconhecido como cristão se cada um não edificar no seu coração, nos seus pensamentos, a alma cristã, o espírito dos ensinamentos do cristianismo. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã dentro de nós. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós
em particular, nascer o Cristo dentro de nós, como fizeram várias pessoas no mundo, como fizeram Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Francisco de Assis, todos eles, em todos eles, Paulo também, especialmente Paulo, fala isso, que o Cristo era maior do que ele. Já não era mais ele que vivia, mas o Cristo que tinha nascido era maior do que ele e conduzia a vida dele. Cristo nascer em nós. Não temos como reformar o mundo. Pedimos tanto isso sem a reforma da nossa alma e edificar nela os ensinamentos cristãos. Continua o emissário. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Poesia, esse mensageiro fazendo com as nossas cristalizações, os nossos desertos, as nossas florestas, os nossos oceanos, as nossas tribos, e aí de vez em quando algumas tempestades, doenças, dificuldades varrem os nossos ídolos, aquilo que colocamos como as coisas importantes que temos no mundo material. Continua o mensageiro. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Quantas vezes o orgulho, o egoísmo, a inveja, quantas vezes não foi ele que nos inspirou, que nos dominou? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Várias filosofias, várias religiões construíram o pensamento positivo e isso serviu de precursor para que o Cristo estivesse aqui há 2000 anos. Eu costumo dizer que nós estamos sobre ombros de todos aqueles que nos precederam na caminhada, trazendo essas ideias de renovação para todos nós. Não somos nós aqueles que estamos por nós mesmos modificando os nossos corações e os nossos pensamentos. Trazemos isso de outras épocas, de outras pessoas. Então, esses pensamentos positivos sempre nos ajudaram e serviram de base para, como precursor para o conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento, diz o benfeitor. É interessante a gente pensar isso, né? Uma época de recenseamento.
uma época em que você estava contando as suas coisas, uma época de reflexão das suas coisas, do Estado, dos governos, do país. Interessante Jesus nascer numa época de recenseamento. Achei interessante essa ideia desse benfeitor. E continua ele: alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Recenseamento da nossa própria consciência. A transformação moral essencial é alcançada justamente quando fazemos as reflexões da nossa própria consciência. Valores, verdades, mesmo que relativas, mas verdade, seja através da dor, de uma dificuldade, de uma doença, ou seja porque eu já tenho clarificado o meu raciocínio e aí eu consigo, pela madureza espiritual, determinar as modificações, as transformações tão importantes para a minha consciência. E aí ele traz essa mensagem: não tinha lugar para ele nascer. Não tinha lugar preparado para ele chegar. Não tinha um lugar para a pessoa mais importante do mundo, da terra. Não tinha lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela nossa ignorância. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Continua o mensageiro. O plano espiritual estava cantando. Milícias no sentido positivo, né? Os grupos, as famílias espirituais celestiais estavam cantando hinos de felicidade, de alegria. O plano espiritual estava em festa pela grande dificuldade e sacrifício que o governador do planeta iria trazer para todos nós. E aí prossegue ele: no instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos já redimidos exultam de contentamento na esfera superior, dando glória de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Parece repetido, mas está assim, dessa maneira, na mensagem lá do irmão X, lá no capítulo 19. Velhos amigos e companheiros, no instante em que nos propomos caminhar para Jesus, estão exultantes de contentamento, torcendo por nós. Nosso anjo da guarda está do nosso lado, feliz, nos sustentando nesses propósitos tão renovadores da mensagem do Cristo. E aí continua o nosso mensageiro. Divulga os pastores a notícia maravilhosa. São recebidos pelos anjos, o anjo materializa, o espírito materializa junto deles e traz a notícia.
E aí esses pastores começam a divulgar a notícia maravilhosa da vinda de Jesus. E aí continua o mensageiro: nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a nova vida. Nossos pensamentos em dezembro, felicitados pela proximidade de Jesus à Terra, comunicam-se, atraem uns aos outros, comunicam-se entre si. E aí, dezembro parece um mês diferente. Organiza-se sentimentos de fraternidade, de justiça, de solidariedade em todos nós, mais ou menos, mas em todos nós. Surge a visita inesperada dos magos. Foram atraídos para lá, e aí surge a visita desses magos que seguiram a estrela até Belém. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Quando a gente modifica os nossos pensamentos, as outras pessoas nos visitam de forma inesperada. Na imagem do nascimento de Jesus, os magos. Mas somos observados de um modo especial quando a modificação se nos faz dentro dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgiria para a queda e elevação de muitos em Israel. Mensagens para algumas pessoas que expressavam grande júbilo com a chegada dele, mas alguns outros com muitas apreensões. Herodes foi um deles, né? Então, essas apreensões, essas dificuldades de cada um, mas também júbilo e alegria dentro de outros servos. E aí o exemplo foi Simeão. Continua o nosso mensageiro. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição dos nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germens de espiritualidade superior. O pensamento renovador no recesso das nossas almas modifica o nosso íntimo e aquilo que dávamos valor, nossos ídolos de barro, eles se transformam em espiritualidade, em germe de espiritualidade superior nos nossos corações. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequeno emissário. Então, ferido na vaidade e preocupado com o reino dele, porque estaria nascendo o rei dos judeus, emissário, Herodes determina a morte de Jesus. E aí a ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora dos ensinamentos de Jesus, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. A ignorância que temos nos prende
às nossas crenças, às nossas profissões, ao nosso trabalho e até nas nossas religiões, que muitas delas acreditam, algumas pessoas da nossa também, que somos aqueles que detemos a verdade. A doutrina espírita não nos coloca nessa possibilidade, mas algumas pessoas acham isso. Isso é da nossa ignorância. Isso ainda que não crescemos nas palavras de Emmanuel, não nos amadurecemos do ponto de vista espiritual. E aí, continua o emissário. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Historicamente, a gente sabe que a pessoa só podia ser profeta depois dos 30 anos. É provável que Jesus tenha ficado até 29 anos na casa simples de Nazaré, sendo carpinteiro junto com o pai. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Interessante Jesus ficar na casa junto com o pai e com a mãe, e aí é o que é colocado pelo mensageiro. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, na sua casa, na casa que Jesus, que Deus escolheu para você que você estivesse. E aí elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Continua o emissário, e aí trabalha o pequeno embaixador, Jesus, numa carpintaria. Continua o mensageiro. Em toda a realização superior, não podemos desdenhar o esforço próprio. Jesus tinha que mostrar isso. Tinha que fazer a parte dele, do trabalho dele. Tinha que trabalhar junto da família. Então, o esforço próprio na realização superior é imprescindível. Não podemos tirar o esforço próprio de cada um para a realização superior nas ideias em que eu quero, naquilo que eu quero, em termos de propagação dos estudos da doutrina espírita. E aí, mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. Lá, já no templo, ensinando os doutores, ele ainda menino, respondendo aos doutores da lei. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Desde o começo, é tão renovador o pensamento cristão que, desde o começo, teve choque de estabelecimentos, de lutas, de dificuldades pelas convenções que temos cristalizadas dentro de nós. Trava-se, então, dentro do nosso mundo individual a grande batalha. A luta é dentro de nós. O inimigo são as minhas cristalizações, minhas dificuldades, meu orgulho, meu egoísmo. Essa é a grande luta. Transferir para o chefe, para o marido, para o pai, para o dirigente, para o policial, para o governador do planeta, essas dificuldades não é uma boa luta.
A boa luta, como Paulo fala, a grande batalha é realizada você dentro de você mesmo. As suas cristalizações, essa é a grande batalha. E aí tem mais algumas coisas de frases, e ele coloca aí, naquele momento, em relação àquela plateia, flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fonte. Essa frase é do irmão X. E aí ele falava isso e estava esperando que o mensageiro continuasse. E o mensageiro encerra a palestra com essa frase aí: trava-se então, dentro do nosso mundo individual, a grande batalha. E aí finaliza ele: segundo observais, o Evangelho do nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante de vida. Olha o que é o Evangelho de Jesus. Não é para estar nos livros nas nossas estantes, mas é um roteiro palpitante de vida. E aí estamos nós, nos retratando nessas pessoas da época dele. E ali somos os cordeiros em que ele é o nosso pastor. Alguns exemplos do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus dentro de nós. Estrada de Emaús, os 2 discípulos descobriram Jesus ao partir do pão. Andaram o dia todo com ele e não reconheceram Jesus e reconheceram a partir do pão. Madalena, abrindo a manhã, depois de Jesus já ter sido crucificado e sepultado, Madalena encontra Jesus e dali para frente segue os discípulos em todas as épocas e vai até para o Vale dos Leprosos. Madalena é um exemplo também do que é o Natal no coração de cada um. O que pode fazer o nascimento do Cristo dentro dos nossos corações? Outro que tem o Natal que a gente pode simbolizar. Na porta de Damasco, Jesus aparece para ele uma luz que cegou ele, e aí quando ele foi açoitado numa das prisões dele, ele sentiu a maior felicidade que pode sentir, porque ele estava irmanado com Cristo. Cristo tinha nascido no coração dele. Aí era o Natal de Paulo. Finalizando a nossa conclusão, lá o capítulo 80 do Antologia Mediúnica, o nome é Jesus, Emmanuel fala assim, agora é Emmanuel. Mensageiro do Pai, erguido à posição de mestre divino, consagrado à nossa educação para a vida eterna, amou-nos antes que nos amássemos, que o amássemos, e tudo nos dá de si próprio, sem nada pedir-nos. Mensageiro do Pai, Jesus. Continua ele. É por isso que todos nós, ano a ano, somos induzidos sem distinção de credo e raça
a cultivar o poder da fraternidade uns diante dos outros, pelo menos um dia, o dia de Natal. E termina o último capítulo do livro, transformando o mundo por algumas horas em retiro, em reino ao amor, prelibando as alegrias do bem eterno, que nos governará de futuro a repetir com as vozes milenárias dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É o capítulo 80 na psicografia do Chico Xavier, o Emmanuel. É a terceira vez que a gente vê esta frase. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel faz algumas ponderações sobre ela, de que toda a doutrina de Jesus está contida nesses três ensinamentos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Paz, muita paz. Bom Natal a todos, que Jesus possa estar nos nossos lares, mas que, essencialmente, que Ele possa estar nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Boa noite a todos. Paulo, é com você.